Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos aqui para passar algumas palavras em hebraico, e à medida que você for aprendendo as consoantes e os sinais massoréticos que correspondem às vogais, você vai poder fazer a leitura. Lembrando que no hebraico bíblico, o objetivo não é trabalhar a conversação, ao contrário, é justamente fazer a leitura do texto bíblico. Até porque, se você deseja a conversação, você precisará estudar e aprender o hebraico moderno, tá bom? Feito estas observações, a gente vai oferecer algumas dicas para que você possa acompanhar. Nós temos, nesse primeiro momento aqui, a consoante acima, que é o chamado Aleph. O Aleph, ele está acima, e embaixo nós temos um sinal diacrítico, ou, né, como a gente fala que é o sinal massorético, que aqui representa o A. O Aleph em cima, essa consoante, é, é muda, não tem som correspondente à nossa língua portuguesa, seria algo semelhante ao H em português. Quando você escreve homem no AT, o H não é pronunciado. Da mesma forma, aqui é algo similar. Então, sempre a leitura vai ser consoante, vogal e assim por diante. Às vezes, a consoante vai estar em cima ou na lateral, quando não, na sua maioria esmagadora, embaixo. Se esse Aleph aqui, essa consoante, não tem som característico, né, não é uma consoante, vou dizer, sonora, esse A vai fazer o som, então. Aleph com o A. E, na sequência, nós temos aqui o que a gente chama de vet. Por que é vet? Esse vet é uma consoante que, quando tem um pontinho dentro, que é o dagueche, ele vai ter um som de B de bola. O dagueche vai fazer com que a consoante se torne, tenha um som, digamos assim, duro, B. Mas na ausência do dagueche, você observa que não tem nenhum pontinho aqui dentro, e por isso a gente chama de vet. Esse vet, como a gente pronuncia? Ó, vet. Começa com o quê? Com V, a pronúncia. Então, vai corresponder ao nosso V, V de vitória. E você já está fazendo um avanço na língua hebraica. E desta forma, você vai ler consoante vogal, consoante muda, vogal embaixo, somzinho, A. Deixa eu fazer aqui. A, V. Av. Av significa literalmente pai. A transliteração pode ser de diversas maneiras. Se você sabe que é ave, você pode transliterar desta forma. É uma esse BH aqui, no caso, seria um som de V. Você pode fazer desta, ó, desta, deixa eu ver aqui, ou ainda simplesmente ave. Entendeu que a maneira como se pronuncia e faz a leitura é algo que você vai fazer a sua correspondente, tá bom? E vamos fazer o exercício. Pai em hebraico, av. Alguém vai dizer assim, não é aba? Não. Aba é um vocábulo aramaico e que é, portanto, um pouquinho diferente na sua pronúncia. Desta forma, em aramaico, aba. Mas nós estamos no hebraico bíblico, av. Perfeito? Nós vamos avançar e vamos então para a segunda palavrinha. Esta que está aqui, eu vou colocar aqui em destaque. Eu vou apagar. Não, vou deixar aqui mesmo. Eu vou então manter, lembrando que é feita a leitura da direita para a esquerda. Nós temos agora aqui o bet, que tem som de B de bola. Note que ele tem um pontinho dentro. Esse pontinho dentro faz com que esse som seja duro. B. Se não tivesse esse pontinho, seria o som de V. Percebeu? Como no exemplo anterior?
Aqui não tem um pontinho dentro, mas se tivesse, seria B. Na ausência do pontinho, que é o gaguez, som de V. Então, a gente vê aqui, ó, B é uma consoante. Embaixo, esses dois sinalzinhos aqui, um seguido do outro, esses dois pontinhos, ele corresponde ao nosso E. Então, B com E, B. Ó, B com E, B. E essa consoante aqui é o N na forma final. Existem algumas consoantes que vão finalizar de modo diferente do que se fosse iniciando ou no meio de uma palavra. Mas isto vocês vão se familiarizando na medida que vocês vão aprendendo a língua hebraica. Então, B com E, B. Com N, N. E você vai pronunciar ben. Ben, filho. Vou colocar então aqui a nossa transliteração. Deixa eu Nossa transliteração do Ben seria B com E-N. Ben. Perfeito? Lembra do exemplo acima? Av, hebraico, pai. Aramaico, Abba. Ben, filho. E no caso em questão, como é que fica no aramaico a pronúncia de filho? Seria esta aqui, ó. Bar. Aí você vai começar a fazer uma associação. Quando a Bíblia menciona no Novo Testamento, por exemplo, Bar Jesus, filho de Jesus, porque Jesus era um nome muito comum na época. Bar Jonas, filho de Jonas, e assim por diante. Então, no aramaico, Bar é filho, mas nós estamos lidando com o hebraico, Ben é filho. Você vai agora notar, e tem até um filme que é chamado de, seria mais ou menos isso a pronúncia, Ben-Hur. Você agora já pegou. Filho de Ur. Esse filme Ben-Hur, ele ganhou o Oscar, é um clássico do cinema. Então fica aí essa dica. Vamos para a nossa próxima palavra. Nós temos uma palavrinha que começa, note aqui, ó, é um G, tem esse pontinho, mesmo com pontinho dentro ou sem pontinho, ele teria um som de G de gato, G, G, Gi, Gu, Gu, ou seja, um G duro, nunca um G de, como na palavra gente, tá certo? Aqui você sabe que tem um G, eu vou colocar aqui embaixo que é o G. Esta aqui é uma, embora seja uma consoante, com esse pontinho em cima, vai formar um som de uma vogal. E o som que vai ser característico é o O. Vou colocar aqui, ó. O. E Yud, que é aqui, seria correspondente ao nosso Y. Ou em português você vai ter um som próximo do I, tipo yes. Não é um som muito similar ao nosso I em português? O que eu quero que você apenas da direita para a esquerda faça a leitura comigo. Ó. Ó, G com o Go. Com Y no final, Goi. Goi é nação. Pode ser nação, ora como povo. Então, vou deixar aqui, ó, nação, ou ainda, vamos colocar aqui, é, povo. Seria povo, tá bom? Feito esta observação, a gente vai, então, para a próxima palavra. É o nome próprio, né? Por isso que eu coloquei na tradução com D maiúsculo, por conta disto. Se fosse nome de pessoa, cidade ou um lugar, a gente não coloca em letra maiúscula na tradução. Mas note que na, na palavra
é tudo de uma forma característica, ou seja, não tem nem maiúscula nem minúscula. A gente chama de uma língua quadrática. Esta é a associação que as pessoas fazem, porque todas essas consoantes podem colocar, vou dizer assim, dentro de um quadrado e você ir desenhando cada uma delas. Lembrando que o objetivo do hebraico, quando se aprende, não é ficar fazendo as consoantes, é você fazer a leitura. Você faz, vai repetindo no primeiro momento para você fixar, memorizar. Mas se você já memorizou, não tem necessidade de ficar escrevendo em hebraico, até porque é, essa letra, esse estilo, é uma das formas, né? Existem vários tipos, mas é uma forma de impressão, é alguma coisa gráfica, entendeu? E ninguém vai ficar escrevendo o hebraico desta forma, porque no hebraico moderno existe o chamado hebraico cursivo. Aí este sim você usa, né, a sua caligrafia do dia a dia e é diferente da letra impressa. Nós temos então, se você tem uma ideia de que a palavra significa David, porque é o nome em hebraico que a gente traduz como Davi, mas aqui nós temos um D no final. Então, da direita para a esquerda, nós temos um D, D com A, esse pontinho como se fosse um T pequenininho, corresponde ao nosso A, D com A, dá. Aqui nós vamos ter um, um V, um V, um som de V, com um pontinho embaixo. O que ele vai ter um som de I, ó, D com A, dá. V com I, vi. E finaliza com outro D. Lembrando que aqui esse D tem um gaguete dentro, que é um pontinho, e mesmo não tendo aqui, sendo a mesma letra, não tendo esse pontinho gaguete, o som vai permanecer o mesmo. Desta forma, você vai ter justamente esta, esta pronúncia. David. David, o nome, claro, de Davi, como nós chamamos no português. Agora a gente tem uma outra palavrinha que da direita para a esquerda temos um equivalente ao H em inglês, que é um H aspirado, tipo na palavra house. Então vai ser um som bem fraquinho, né? Ha. Nesse caso, como esse patá, esse tracinho, corresponde também ao nosso A. Então seria o H com o A, ha. E aqui nós temos o reche, que é o R, e que fica assim, ó. Ha. Esse ha, algumas pessoas vão tremular porque é característico, às vezes, de algumas regiões. Acontece que eu sou fluminense, ou seja, quem nasce no interior do estado do Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasce na capital do Rio é carioca. E geralmente o carioca e o fluminense, né, quem nasce no interior, portanto, tem essa dificuldade de pronunciar o R conforme algumas outras pessoas de estados da nossa federação que são bem diferentes. Um paulista ele vai pronunciar o R de uma forma diferenciada e assim por diante, outras pessoas de acordo com a região. Mas eu quero chamar a atenção uma vez mais que o objetivo não é a pronúncia exata fazendo essa tremulação. Se você quiser, então, eu vou dizer assim, dar uma tremuladinha nesse reche, né, tentar tremular esse R, fique à vontade, mas não tem razão para quem está aprendendo algumas palavras. O que você precisa entender e pelo menos conceber o significado da palavra har. Esse har, se você quiser, vai tremulando na parte final, significa literalmente montanha. Isso mesmo. A palavra é montanha. Então, a gente tem algumas palavras que já foram pronunciadas, e eu quero que você me acompanhe um pouco mais, porque a gente quer finalizar essa, essa, esse conjunto de palavras. Se você quiser, se você achar por bem, eu vou colocar então aqui, deixa eu colocar, vou ver se eu abaixo aqui.
Pode colocar como monte, uma tradução melhor, porque quando fala montanha, você vai ter aquela ideia de uma montanha semelhante, de repente, à Cordilheira dos Andes. Mas o monte, eu acho que fica melhor para a gente compreender. Então, você pode colocar ali esse har como monte. Você tem até agora Av, que é pai, Ben, que é filho, Ben, que é filho, Goi, que é nação ou pode ser povo. Você vai ter David, o nome próprio, que é Davi, e agora a gente viu Har, que é monte. Esta é a ideia mais próxima de uma tradução, digamos assim, mais exata. Agora a gente vai ter uma outra palavra que a gente vai traduzir. Aqui nós temos um Z com A, za. Novamente você vai ter o re, que tem aquele som aspirado, é mais fraco. Esse ra, que seria algo correspondente a um Rzinho, né? Ao som do R, com um A, ra. E na parte final, nós temos o V, que tem som de V. Seria algo próximo em termos de pronúncia, para você ter uma ideia? Seria za. Vou colocar com H, tá? Só para ter uma ideia. Zahav. Zahav. Zahav significa ouro. Depois que você aprendeu a palavra Zahav, ouro, você tem uma outra palavra. Você já está lembrando agora, começando a associar, fixar, que é um re. Esse re, esse H, como se fosse equivalente em inglês, H com A, Ra. Aqui nós não vimos ainda, é a primeira vez que a gente está vendo nesse exercício. Nós temos um som de um CH alemão, Ra, porque ó, CH com um A embaixo, Ra. E na parte final, nós temos o M. Desta forma, vou fazer uma transliteração mais próxima para você ter uma ideia. Seria Ra, vou colocar com CH, Raham. Raham. Raham, sábio. Se tivesse um pontinho dentro, seria já um som duro, mas não é o caso. E a gente tem Raham, que é o sábio. Algumas, alguns livros vão trazer dessa forma a transliteração. O Kaf, que a gente chama de Raf aqui, teria um som próximo, como este aqui, um KH, ou ainda, como eu coloquei, um CH, mas lembrando que é o CH alemão, como na palavra ir, Bach. A gente não fala Bach, aquele famoso músico, Bach. Você fala Bach, você usa esse som em CH alemão. Dito isto, a gente vai para uma outra palavra, que é uma palavra que começa com uma consoante. A vogal não está embaixo, está na sequência, que é essa aqui, ó. A vogal é essa aqui, ó. O. E aqui nós temos o, o vet, que vai ter um som de V. Como é que eu vou transliterar? Ó, daqui vai ter um som de T, O, V. T, O, V. Tof. Tof, bom. Quando a gente fala Boker Tov, Laila Tov, ou seja, Boker Tov, bom dia, que é uma boa manhã. Você vai traduzir bom dia. Laila Tov, boa noite. Você vai utilizar, você vai verificar que vai estar constituída dessas consoantes e vogais por conta do sinal maçorético que está aqui em cima. Três consoantes, um sinal maçorético, forma a palavra Tov, bom. Mas uma palavra, aqui nós temos o equivalente ao Y, em termo o Y, que vai ter um som de I, mais uma vez uma vogal, essa
Consoante, o VAV com o rolem em cima, esse pinguinho, ou esse pontinho, vai ser o O, e aqui vai ser o M na forma final. Então, ficaria uma transliteração. Você pode colocar iom, iom. O som desse Y é equivalente ao nosso I, iom. Só para que você veja que há algo similar na pronúncia. Mas ratificando que o ideal aqui, o objetivo não é trabalhar a conversação, e sim a leitura. Dia. E agora a gente tem para fechar a palavra que significa sacerdote. Aqui nós temos um kaf, não é, note que aqui não tem a ausência desse pontinho. Se tivesse a ausência do pontinho, seria um som semelhante ao CH em alemão, como a gente viu agora há pouco. Seria o nome que a gente chama dessa consoante sem o pontinho, Haf. E é com o pontinho, Kaf. É, né, um som mais duro, percebeu? Acima nós temos o Rolling, que tem um som de O, mas você vai fazer a leitura. O CAF com o O, co. Como eu disse, o sinal massorético, que indica o som da vogal, pode estar embaixo, comumente é assim, no lado, isto é, na sequência, quando não, em cima, neste caso aqui. Então, aqui você tem o som de co, mais uma vez o sonzinho semelhante ao H em inglês, e o E embaixo. E, por fim, o N na forma final. A transliteração mais próxima ficaria Kohen, Kohen, sacerdote. Nós estamos finalizando, vamos só para fazer a revisão aqui. Av, pai. Ben, filho. Goi, nação. David, que a gente comumente chama de Davi. Har, que é monte. Zahav, ouro. Ha-ham, sábio. E Tov, bom. Yom, dia. E finalizamos agora o nosso vídeo com a palavra sacerdote, Kohen. Kohen, sacerdote. Nós vamos analisar outras palavras no próximo vídeo e você pode, aos poucos, ir acompanhando. E quando não, para você saber cada consoante e vogal, basta você entrar, é, você acessar a playlist. Existem mais de umas centenas de vídeos, mas as aulas iniciais você pode também contar conosco, tá bom? Então, a gente está finalizando. Até então, o nosso próximo vídeo.